Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Café com Celeste. Quando o medo bate a porta, Deus continua no controle. É o nosso tema de hoje. Seja bem-vindo. Você que está chegando novo ao canal, Deus te abençoe grandemente. Se inscreva se você não é inscrito. Você que já é inscrito, um grande obrigado. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 10 pessoas no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais. Chama outras pessoas para receber essa palavra da parte do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês grande e poderosamente nessa manhã. Vamos orar junto, fazer essa oração e lembrar de agradecer ao Pai por mais um dia de vida, agradecer ao Pai também por nos ter sustentado até aqui. Essa oração de hoje, ela é baseada na palavra e no final dessa oração vai ter a Gólida Celeste para você. Uma palavra vinda diretamente da parte do Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um. Quando o medo bate a porta, gente, o medo bate a porta frequentemente. Mas olha só, Deus continua no controle. Irmãos, que privilégio, né? Poder começar mais um dia de vida na presença do Senhor, porque muitos são aqueles que não acordaram hoje, muitos são aqueles que perderam entes queridos. Colocamos essas pessoas em oração e antes de olhar para as coisas que nos afastam de Deus, nós devemos olhar para a palavra, antes de pensar nos desafios que estão à sua frente, antes de permitir que o medo ocupe espaço no seu coração. Eu gostaria de convidar você a fazer algo muito importante. Abra sua Bíblia e permita que Deus fale com você. Tem dias em que acordamos fortes, gente, eu sei do que falo, e tem dias em que acordamos lutando. Irmãos, eu não desejo a ninguém de passar por dores crônicas, por enfermidades que muitas vezes médico desengana, falando que não tem saída, vai ter que aprender a viver com isso, mas Deus, Ele tem a última palavra, gente. O último diagnóstico, ele vem do céu. Irmãos, quantas vezes você levanta lutando contra maus pensamentos, lembranças, diagnósticos, notícias, medo do amanhã, medo do futuro e o que está acontecendo com seus filhos? Eu hoje só quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, mas especialmente pelos meus filhos. Também agradeço pela saúde dos meus pais, que sempre me apoiaram. Saúde dos meus irmãos, que são meus braços direitos, nunca me deixaram. Minha cunhada. Ei, Jesus, como eu sou grata a Deus por ter uma pessoa tão maravilhosa na minha vida. Obrigada pela nora que Deus me deu. E eu tenho certeza que a minha futura cunhada do meu outro irmão também será magnífica, perfeita, maravilhosa. E a minha futura nora, que vai ser esposa do Cedric, ela será maravilhosa, assim como eu sempre sonhei. Eu sei, o Senhor já está trabalhando, eu já estou vendo pela fé. Vejo com os olhos da fé. Irmãos, talvez vocês tenham chorado em silêncio esta noite, ou tenham perdido o sono pensando em algumas coisas que vocês têm que fazer, uma cirurgia que tem que passar. Eu tenho uma próxima cirurgia, já passei por 19, tenho uma outra. Você acha que eu tenho medo? Aprendi, gente, a dançar no vento, aprendi a dançar no meio da chuva, aprendi a glorificar no meio da tempestade. Irmãos, é isso que eu gostaria de passar para vocês. É para isso que esse canal serve, para abençoar a sua vida assim como Deus, Ele está me abençoando. Talvez você tenha acordado hoje pensando que tudo acabou. Não, irmãos, não importa a dívida, uma decisão importante que você tem que tomar com você, com sua saúde, com sua família, pouco importa. Deus quer lembrar você hoje de uma verdade. O medo pode bater a porta quanto ele quiser, mas ele nunca será maior do que o Deus que governa essa casa onde você vive, esse lugar onde você está. Todas as coisas que você pegar na sua mão, ou todo o chão que você pisar, eu declaro isso também na vida da minha família, dos meus filhos. O chão onde meus filhos pisam será santificado. Esse chão será dado a eles por herança.
É a promessa que Deus nos deu, e a promessa de Deus nunca volta vazia. Coberta com o sangue de Jesus, revestida com a armadura de Efésios 6, os anjos do Senhor acampados ao meu redor da minha casa, redor dos meus filhos, minhas netinhas, da minha família. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor da minha descendência, eles estão blindados com o sangue de Jesus. Proíbo qualquer retaliação maligna contra mim, contra eles. Proíbo, amaro, acorrento, amordaço todos os demônios que tentam derrubar a minha vida e a vida da minha descendência. Todo o mal que foi feito, toda a praga rogada, toda a palavra contrária, anulo em nome de Jesus, pela autoridade que me foi dada na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Irmãos, não deixem que o medo atrapalhe a sua vida. Vamos ouvir uma palavra que Deus tem para vocês, e no final vamos fazer uma oração tremenda, mas tremenda, baseada na palavra, e vamos pisar na cabeça do capeta. A nossa leitura está em Isaías 41, 10 a 13. Irmãos, não é em vão que eu estou trazendo essa palavra, então presta atenção nessa leitura, recebe, toma posse e declara comigo, com autoridade. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra mim. Contra mim, declara na primeira pessoa. Tornar-se-ão em nada os que contenderam comigo. Aos que pelejam contra mim buscarás, porém não os acharás. Tornar-se-ão em nada e como coisa que não é aqueles que guerreiam comigo, porque eu, o Senhor teu Deus, olha, te tomo, o Senhor me toma pela minha mão direita. Declara na primeira pessoa essa leitura. Eu, o Senhor meu Deus, me toma pela minha mão direita e me diz: não temas, porque Ele me ajuda. Irmãos, também vamos meditar em Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Oh, glória! Irmãos, uma palavra para o seu coração. Recebe da parte de Deus. Existe algo muito interessante quando começamos a estudar a Bíblia. Pessoal, a expressão não temas aparece repetidas vezes ao longo da palavra. Irmãos, Bíblia é remédio para todo tipo de cura. Muitos zombam. Eita, sabe o que eles falaram de mim? Eu não fico meditando naquilo que as pessoas pensam da minha vida. Eu hoje só quero agradar a uma pessoa só, que é Deus. Os outros, pouco importa a opinião. Falaram que eu estou sendo influenciada por uma seita. Falaram que eu estou seguindo seita. Falaram que eu sou Jeová. Falaram que eu sou adventista. Falaram que... eu nem me lembro outro de tantas coisas que eu ouvi. Gente, fofocas vieram aos meus ouvidos, mas isso não tirou o foco, sabe? O meu foco foi Jesus e vai ser sempre Ele. Irmãos, eu já fui cantora na igreja, já fui salmista na igreja, já fui catequista de primeira comunhão, já fui catequista de crisma, até que Deus me libertou da religião. Entenderam? Não estou aqui falando em vão. Eu já vivi de tudo. Já vivi violências, já vivi estupros, abusos, traições, roubos, humilhações, mentiras. Irmãos, tenho 19 cirurgias. Tenho próteses incontáveis no meu corpo, do cervical até os pés. Tenho pregos, tenho aparelho.
não tenho vários órgãos, tenho deficiência no meu rim, mas sem corda vocal, que o Satanás colocou uma infecção grave na minha garganta. Mas Deus, ele foi mais rápido, como sempre. Ele falou, Satanás disse, eu vou paralisar ela, eu vou calar a boca dela e eu vou matar ela, custa o que custar. Ele falou com a sua boca para minha mãe, eu vou matar sua filha, custa o que custar, de uma forma ou de uma outra. E se eu não conseguir matar ela, eu vou atingir aqueles que ele mais ama. Quem? Meus próprios filhos. Mas só que o inferno esqueceu que eu tenho um Deus, que eu sirvo a um Deus grandão, poderoso, soberano, acima de tudo e de todos, e que sobre tudo eu aceitei Jesus na minha vida como único, suficiente Senhor e Salvador. E eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é somente eu e a minha casa, toda a minha descendência, toda a minha família serve ao Senhor. Deus me levantou como pilar. O mundo pode zombar. O mundo pode não acreditar em Deus. O mundo pode falar o nome de Deus em vão. Ah, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus. Mas se ajoelha diante de estátuas, diante de pessoas, idolatra. Irmãos, só Jesus é rei. Uns pensam que mortos vão voltar para proteger eles. Outros pensam que mortos vão interceder ao perto de Deus para eles. O único intercessor, presta atenção, o único intercessor que existe, que nós temos, é Jesus. Ele é o único. Por isso que cada oração que nós fazemos no nome dele, em nome de Jesus. Irmãos, morto não intercede por ninguém. Morto morreu, acabou, terminou, pode doer, mas é isso mesmo. Se desliga, morreu, se foi. Se você tem amor para o seu próximo, demonstre vida, porque quando morrer, morto não tem Facebook, morto não tem Instagram, morto não tem WhatsApp, morto não tem TikTok, morto não tem X, e morto não tem YouTube. Morto não tem telefone, ele não leva telefone, sabe? Os egípcios colocam toda a riqueza no caixão para eles levarem, porque pensam que tem uma vida depois da morte. Irmãos, a única vida que temos depois da morte é quando chegar o julgamento final, quando Jesus vem arrebatar a gente. E para isso você tem que aceitar Ele no seu coração como único, suficiente Senhor e Salvador. E para deixar bem claro para aqueles que estão me ouvindo, que não são cristãos verdadeiros, que estão vivendo na religião. Eu não tenho religião. Eu saí da religião. Eu deixei a religião para seguir a Cristo, a verdade que liberta. Palavra de Deus fala, conhecereis a verdade vos libertará. No dia em que você conhecer a verdade, você vai entender o que eu estou falando. Irmãos, a expressão não temas, volto para a nossa palavra. Deus me mandou falar isso, eu não sei porquê, mas eu creio que alguém vai ouvir, que necessita ouvir essa palavra. Deus nunca usa a minha boca em vão. Quando eu abro a boca, é para falar para valer. Não é para falar fofoca, não é para falar o que não se deve. É para valer. É com direção do Espírito Santo. Agora a palavra não temas aparece muitas vezes na Bíblia. Lê a Bíblia e você vai entender. Irmãos, isso significa que Deus conhece a natureza humana. Ele nos conhece, Ele nos formou. Antes mesmo que nós fomos formados na barriga da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Ele sabe que sentimos medo. Ele sabe que sentimos dor, preocupação. Irmãos, o medo faz parte da nossa vida. Da humanidade. O problema nunca foi sentir medo, sabe? O problema é permitir que o medo governe a sua vida. Veja que Deus não repreende Isaías por falar, sabe, sobre o medo. Ele responde ao medo com uma promessa. Ele não diz apenas não tenha medo. Ele explica por quê. Porque eu sou contigo. Olha, porque eu sou contigo. Irmãos, essa pequena frase muda tudo.
Porque a nossa insegurança nunca esteve na ausência das dificuldades. Ela sempre esteve na presença de Deus. Irmãos, pense em José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Ele foi acusado injustamente. Ele foi preso. Ele foi esquecido. E humanamente falando, havia muitos motivos para viver desesperado. Mas a Bíblia diz repetidamente: e o Senhor era com José. A presença de Deus não impediu José de passar pela prisão, mas transformou a prisão no caminho para o palácio. Irmãos, agora pensem em Daniel. Aleluia! Quando foi lançado na cova dos leões, Deus não retirou os leões da cova. Ele fechou a boca deles. Ele fechou a boca deles. Sabe? Isso nos ensina que Deus nem sempre tira o problema imediatamente, mas sempre manifesta a sua presença no meio dele. Os 3 amigos de Daniel também nos ensinam isso. Eles foram lançados na fornalha ardente. E o rei ficou admirado ao dizer: eu vejo 4 homens, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Eita, gente, Deus não apagou o fogo antes. Ele entrou no fogo com eles. Talvez seja exatamente isso que você precisava de ouvir nessa manhã. Fala Deus. Talvez você esteja pedindo: Senhor, tira-me dessa situação. E Deus esteja dizendo: enquanto eu não tirar você dela, eu vou caminhar com você dentro dela. Gente, nessas 19 cirurgias, Deus estava do meu lado o tempo todo. Gente, nos hospitais, nos meus quartos, todos que entravam sentiam o cheiro de Deus e de Jesus. A minha Bíblia estava comigo, Jesus estava lá, Espírito Santo sempre. As enfermeiras entram no meu quarto de hospital e elas falam: que quarto cheiroso. Gente, porque eu me perfumava, sim, mas não era o perfume de perfume, o cheiro de perfume que eles sentem. É cheiro de Jesus. Que quarto cheiroso. Olha que alegria. Irmãs, um cozinheiro brasileiro entregou a vida para Deus. Um capelão foi para me ajudar, ele que saiu sem religião e com Jesus. Olha, isso eu não esqueceria jamais. No hospital estava ele lá. Um homonê chegou para me evangelizar. E ele que saiu evangelizado. Gente, olha só, Deus faz coisas que às vezes nem nós que entendemos. Eu estava com tanta dor naquele lugar, mas a dor desapareceu. Eu me tornei um instrumento. Irmãos, por onde eu vou, Deus faz milagres. E as pessoas sabem. As pessoas que foram nos hospitais comigo sabem. Pessoal, eu fui evangelizada. Início do meu evangelismo foi num país onde eu fui, porque me mandaram para que um marabu me tratasse, porque eu fui enfeitiçado, alguém fez mal para mim. Irmãos, vocês sabem que o dinheiro que eu tinha que pagar, esse tal, eu entreguei para as crianças que estavam sem nada para comer. Eu comprei saco de arroz, eu comprei alimentos, eu comprei cadernos, eu comprei livros, eu comprei canetas, eu comprei sapatos e eu ajudei crianças. E esse lugar se tornou, essas crianças se tornaram crianças adotivas que Deus me deu. Um tem o nome do meu filho que nasceu depois. Um tem o meu nome que nasceu depois. Crianças que me amam, que eu amo. E foi ali que eu construí um ministério, Amor Sem Fronteiras. Olha o que Deus faz. E a minha verdadeira evangelização pela mesma pessoa que já estava me falando de Jesus, eu estando lá para outras coisas, ela veio até com porcarias. E sabe o que é o mais incrível? Durante aquela lavagem, aquele banho, eu orava a Deus por outra coisa. Não por aquilo que eu fui, mas por outra coisa. E você sabe que hoje eu estou vendo concretizando aquela oração que eu pedi para Deus.
Olha só como Deus levanta a pessoa. Essa pessoa que me evangelizou é uma pessoa improvável, gente, um artista. Olha, em Fátima, peregrinando, andando a pé quilômetros, fazendo peregrinagem, nem sei falar direito em português, gente, não importa. Dando missa para morto, um peito de vela para mortos, aquelas velas ficaram lá. 2 vídeos, gente, 2 vídeos ele me mandou, me falando do inferno e de Deus, de salvação e de inferno, de Cristo e de Satanás. 2 vídeos, um de Lamartine Pozzella e um de Antônio Júnior. E assim foi a minha conversão. E Deus me tornou em uma serva de Deus do noite para dia. Irmãos, Jesus fez com os discípulos em Marcos 4. Eles estavam desesperados, o vento soprava, as ondas entravam no barco e Jesus dormia, um sono reparador. Os discípulos acordaram o mestre dizendo: Senhor, não te importas que pereçamos? Quantas vezes nós fazemos a mesma pergunta, gente? Senhor, tu estás vendo a minha luta? E eu mesma, Celeste, já perguntei isso. Tu estás vendo a minha dor? Quantas vezes perguntei isso quando meus filhos estavam no caminho desviado? Tu estás vendo o meu medo? O medo que eles fossem mortos na rua, gente. A resposta estava dentro do barco e a resposta também estava dentro do meu coração. Jesus nunca havia abandonado aqueles homens, assim como ele nunca havia abandonado meus filhos e nem a minha vida. O problema nunca foi a ausência de Jesus. O problema era que aqueles discípulos ainda não tinham compreendido quem estava no barco, como eu ainda não tinha compreendido. Eu achava que ir naquele lugar de idolatria, acender velas ia dar certo, etc. Não, eu percebi. Mãe de joelhos, filho de pé. Você está entendendo? Mãe de joelho, filho de pé. Irmãos, quando Jesus levantou, bastou uma ordem: aquieta-te, cala-te. Imediatamente o vento obedeceu, assim como eu. O mar obedeceu, Celeste obedeceu, tempestade obedeceu, porque toda a criação reconhece a voz do Criador. Pegou essa chave? Eu espero que sim. Talvez hoje exista uma tempestade dentro da sua mente, talvez ninguém veja, mas Deus vê. Talvez o seu medo tenha nome: medo da doença, da cirurgia, da rejeição, da solidão, do desvio, medo de perder alguém, medo de desemprego, de vícios, medo de não conseguir continuar, andar, correr, falar. Mas eu quero lembrar a você hoje de uma verdade: o medo fala alto. Eu sei do que falo, mas a palavra de Deus fala ainda mais alto, sabia? Quando Davi enfrentou Golias, todos olhavam para o tamanho do gigante. Davi olhou para o tamanho de Deus que servia. É por isso que ele pode declarar no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Dê um corte no vídeo, gente. De quem terei medo? Perceba que Davi não disse que nunca enfrentaria batalhas. Ele afirmou que a sua confiança estava em Deus. É exatamente isso que Paulo escreve em Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não disse que ninguém ficará contra nós. Ele diz que ninguém poderá prevalecer contra aqueles que pertencem ao Senhor. Olha um exemplo, gente. Recentemente, Cabo Verde participou na Copa do Mundo. Pela primeira vez, Cabo Verde muitas pessoas nem sequer sabiam que Cabo Verde jogava futebol. Sabe quanto por cento deram para Cabo Verde? Só 1%. Olha a humilhação. Mas, gente, Cabo Verde foi também, não só deram 1%, Cabo Verde foi colocado num grupo com os melhores, os campeões do mundo e campeões da Europa, os mais fortes. Olha só, Argentina, Espanha, Uruguai, Arábia Saudita. Gente, 1%. Só que eles esqueceram que o 99% Cabo Verde estava com Deus. Irmãos, um goleiro, vozinha, que tem nome da avó, eu sou a avó, para honra e glória do Senhor.
Vozinha. Ele tem na sua camisa vozinha, porque quando ele era pequeno, os outros zombavam dele porque ele corria chorar nos braços da sua avó. E ele colocou vozinha em honra à sua avó na sua camisola, em vez de colocar Josimar, o seu próprio nome. Olha só que história. Gente, 1%. Cabo Verde não ganhou a Copa do Mundo, mas Cabo Verde ganhou o coração do mundo inteiro, sabia? O mundo inteiro. E não só isso. Vozinha foi o único jogador que foi chamado para jogar com grandes lendas de futebol em New York, ganhando medalhas. Vozinha foi votado. Gente, a FIFA deu para Vozinha o título do melhor goleiro desse mundial. E Vozinha está no top 11 dos jogadores selecionados nesse mundial. O goleiro. A Espanha ganhou a Copa e Vozinha ganhou o mundo e o título. Irmãos, ele ganhou perto de 30 milhões de seguidores no YouTube. Agora entenda esse 1% com Deus. É 1% de fé, 100% de Deus. Olha, é como se era Davi contra Golias, Cabo Verde contra Espanha, contra Argentina. Cabo Verde não perdeu contra a Espanha, não tomou golo da Espanha, campeão da Europa, bicampeão mundial. Cabo Verde levou a Argentina para 2 prolongações. A Argentina suou sangue no terreno e saiu 3-2. Cabo Verde saiu vencedor de qualquer forma dessa Copa do Mundo. Cabo Verde ficou conhecido. Nosso país hoje está na boca do mundo, mas sobretudo Deus provou que esse país, Ele é com esse país, Ele é comigo, Ele é com meus filhos, Ele é com vocês. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, Ele não diz que ninguém ficará contra nós. Ele diz que ninguém poderá prevalecer contra aqueles que pertencem ao Senhor. E é isso que aconteceu na Copa do Mundo, é isso que aconteceu com meus filhos, que hoje eu sou grata a Deus pela vida deles. Irmãos, hoje o Espírito Santo nos convida a trocar o controle pela confiança. Nós queremos controlar tudo, nós queremos saber como ser amanhã. Queremos respostas imediatas, mas Deus nos chama para viver pela fé. A fé não conhece todos os detalhes da caminhada, mas a fé conhece aquele que conduz a caminhada. É por isso que Isaías 41 termina com uma imagem maravilhosa. Deus diz: eu te tomo pela tua mão direita. Imagina uma criança atravessando uma estrada movimentada. Ela não precisa conhecer o trânsito. Ela não precisa saber todas as regras. Ela apenas segura firmemente na mão do Pai. Olha, esse vídeo tá ficando longo, mas Deus tá me tocando para falar, eu vou falar. Olha, recentemente aqui na Suíça, uma creche saiu para passear as crianças. Uma creche, acho que vocês todos já sabem o que é, garderie d'enfants, sei lá como se fala em português, faz a tradução. Uma criança de 2 anos foi esquecida num parque de jogos. Irmãos, quando elas deram conta que a criança ficou no parque, olha só, a Suíça tem câmara para todas as estradas, partes, e muitas vezes nas paragens, né, do fogo, do foruge, não sei como se diz em português, traduz. Se você sabe, escreve no comentário para mim, para aprender. Irmãos, olha só, ela atravessou o caminho, ela fez o caminho do parque até a creche, sozinha, 2 anos. Saiu no jornal, 2 anos, gente. Você acha que ela lembrou sozinha daquele caminho? Foi Deus, gente. Foi Deus. Pessoal, aquela criança chegando, né, em 2 passadeiras que foram filmadas, ela parando e ver os carros da esquerda e à direita antes de passar, 2 anos, assim como ela foi ensinada na creche. Os carros parando, deixando a criança passar. Gente, olha o medo daquela mãe, daquele pai que foi alertado que a sua filha foi esquecida no parque. Irmãos, talvez ainda existam perguntas sem resposta,
Mas se a mão de Pai continua segurando a sua vida e a vida dos seus filhos, dos seus netos, das minhas netinhas queridas, eu tenho uma de 3, uma de 7 anos, você pode caminhar em paz, porque aquele que conduz os seus passos nunca perdeu o controle da história. Irmãos, eu sempre peço para Deus: Pai, vai com meus filhos aonde eu não posso ir, guia os caminhos deles, guarda a entrada e a saída deles. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus Altíssimo, Senhor, já estou protegida com teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6, todos os meus parentes, filhos, parentelas, netinhos, pais, irmãos, sobrinho, cunhada, nora, todos estão cobertos com o sangue de Jesus também, Pai. Tudo que nos pertence, Pai querido, em nome de Jesus, entro na tua presença, Senhor, com o coração aberto e ensinável, Pai. Senhor, eu sei que hoje o Senhor quer substituir, Pai, o medo, Senhor, pela vitória. Pai querido, tua palavra fala: não temas, porque eu sou contigo. Pai, em nome de Jesus, em concordância com todos aqueles que estão agora, Senhor, fazendo essa oração conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, Deus poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã nós nos colocamos diante da tua presença com um coração aberto, Pai, humilde, cheio de gratidão. Deus, antes de apresentarmos nossos pedidos, nós queremos te adorar. Tu és santo, justo, fiel e verdadeiro. O Senhor nunca falhou, nunca perdeu uma batalha e nunca abandonou aqueles que confiam em ti. Tua palavra declara no Salmo 90 que de eternidade a eternidade tu és Deus. Antes que existissem os montes, antes que a terra fosse formada, tu já reinavas. E porque tu não mudas, nós podemos descansar sabendo que as tuas promessas continuam firmes. Pai, hoje muitos dos seus filhos começaram este dia carregando um peso invisível, a quem sorriu por fora, mas por dentro chorou, a quem dormiu poucas horas, porque a mente não conseguiu descansar, a quem tem acordado pensando em que uma consulta médica, em um resultado de exame, uma terapia como eu tenho, em uma cirurgia que está me aguardando, que já passei por muitas, em um filho que está viajando, em um filho distante, é uma dívida, é um casamento abalado, Pai, de conhecidos, ou em uma decisão difícil. Pai querido, são tantas causas, outras parecem impossíveis, mas nada é impossível para o nosso Deus. Lucas 1:37. Senhor, antes de qualquer um desses medos surgisses, tua palavra já dizia em Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Pai, que promessa extraordinária. O Senhor não disse apenas não tenham medo, o Senhor explicou por quê. Nós não precisamos viver dominados pelo medo, porque o Senhor está conosco, um Deus grandão que nem o Senhor. Tua presença faz toda a diferença, Pai. Foi a tua presença que sustentou José na prisão, que fortaleceu Daniel na cova de leões, que acompanhou os 3 jovens dentro da fornalha, que deu coragem a Davi diante de Golias. E esse mesmo Deus que atravessou todas essas cirurgias comigo, me ajudando a caminhar, a correr, a subir, a descer, a carregar. Senhor, em nome de Jesus, o mesmo Deus continua conosco hoje. Por isso, Senhor, esse Deus que sustentou meus filhos, Senhor, que trouxe eles para o caminho do Senhor, que fez eles aguentarem a pressão desse mundo, Pai. Senhor, nesta manhã nós rejeitamos toda mentira que tenta nos convencer que estamos sozinhos na luta, na batalha.
Pai querido, a tua palavra diz em Deuteronômio 31:8, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Pai, quantas vezes o medo nasce porque queremos controlar aquilo que pertence somente ao Senhor. Perdoa-nos quando nós tentamos carregar fardos que não fomos chamados para carregar. E nos ensina a viver o que Jesus ensinou em Mateus 6, quando olhou para os discípulos e disse que não deveriam viver ansiosos pelo dia de amanhã. Ele apontou para as aves do céu e para os lírios do campo, mostrando que o Pai cuida da sua criação. Pai querido, se o Senhor veste os lírios com tanta beleza e alimenta as aves diariamente, quanto mais cuidará daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, hoje, quem está dominado pelo medo da enfermidade, talvez haja alguém ouvindo esta oração enquanto espera uma cirurgia, enquanto luta contra uma doença ou enquanto sente dores constantes, que essa pessoa se lembre, assim como eu, da tua promessa em Êxodo 15:26. Eu sou o Senhor que te sara, aleluia. Pai, nós não colocamos a nossa esperança apenas na medicina, embora sejamos gratos pelos profissionais que o Senhor capacita. A nossa confiança está no Deus que dá sabedoria aos médicos, o médico dos médicos, que fortalece os enfermeiros, que sustenta o paciente e que continua tendo poder para curar. Se a cura vier de forma instantânea, toda a glória será tua. Se vier através de tratamento, como o Senhor está fazendo comigo, da cirurgia, o processo, a glória continuará sendo do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a confiar em qualquer circunstância que nós possamos confiar somente em Ti, Pai. Senhor, também colocamos diante de Ti aqueles que vivem com medo por causa da família. Pai querido, em nome de Jesus. Tem muitos pais que choram por filhos afastados da fé. Esposas que oram pelo marido, maridos que chamam pela restauração do lar. Avós que intercedem pelos netos, assim como eu hoje intercedo pelas minhas netinhas, pelos meus filhos, toda a minha família. Pai, também existem filhos preocupados com pais idosos. Lembra-nos da promessa de Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a nossa casa seja um lugar onde Cristo reine e que o perdão substitua a mágoa, que a verdade substitua a mentira, que o amor vença a indiferença e que o Espírito Santo visite cada lar representado nesta oração. Senhor, muitos também têm medo do futuro, não sabem como será o amanhã, mas a tua palavra declara em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Nós não conhecemos o amanhã, mas conhecemos aquele que já está no amanhã. Por isso descansamos. O nosso futuro não está nas mãos do acaso, está nas mãos do Deus soberano. Pai, guarda também a nossa mente. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Em nome de Jesus, repreendemos todo pensamento que produz desespero, Pai. Toda mentira que diz que não há saída e toda voz que tenta apagar a esperança. Pai querido, que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, conforme Romanos 12:2, que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, conforme 2 Coríntios 10:5. E Senhor, se hoje houver alguém que esteja atravessando uma tempestade, lembra-o do que aconteceu em Marcos 4, enquanto os discípulos estavam apavorados, Jesus permanecia no barco. A tempestade era real, as ondas eram reais, o vento era forte, mas a presença de Cristo era maior do que tudo aquilo.
Da mesma forma, Senhor, talvez a tempestade desta pessoa seja real, mas o Senhor continua no barco da sua vida. E quando o Senhor diz aquieta-te, até o vento e o mar obedeçam. Por isso nós encerramos essa oração declarando as palavras do Salmos 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Hoje escolhemos caminhar pela fé e não pelo medo. Escolhemos caminhar nas tuas promessas e não nas circunstâncias. Escolhemos olhar para Cristo, o autor consumador da nossa fé. Receba a adoração, fortalece nossos corações e conduz cada passo destes dias e traga paz pelo mundo inteiro, em todas as nações. Pai, concede, Senhor, alimento aos famintos, concede abrigo aos sem-abrigos. Pai, em nome de Jesus, oro pelas minhas crianças na África, pela minha família por completo. Acompanhe meus filhos onde quer que eles vão com eles onde eu não posso ir. Pai querido, em nome de Jesus, o chão que eles pisarem será santificado e lhes será dado por herança, assim como as minhas netinhas e meus irmãos e meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, meus pais lá em Cabo Verde. Em nome de Jesus, coloco também todas as minhas mulheres valorosas do grupo das valorosas. Aleluia! Apresento cada pedido de oração que me foi enviado em qualquer lugar das minhas redes sociais e a Gólida Celeste. O medo bate a porta para tentar governar o coração, mas quando abrimos a porta pela fé, encontramos Deus já esperando por nós. Eita glória! A presença do Senhor nunca elimina apenas o medo. Ela fortalece o coração para caminhar mesmo quando ainda não vemos a resposta. Pessoal, quem conhece as promessas de Deus aprende a descansar, porque sabe que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Que Deus abençoe sua vida grande e poderosamente nesse dia e todos os dias da sua vida. Deus abençoe cada membro da minha família, cada amigo, cada líder, cada pastor que me ensinou a me permanecer na presença do Senhor. Compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal.